Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo concernente ao texto do Novo Testamento, ok? Hoje eu quero falar sobre o Códice Vaticano versus o Códice Sinaítico. Isso mesmo, um texto contra o outro texto. Em qual você iria crer? Já que você tem dois manuscritos do século IV, né, você tem que adotar uma posição concernente a eles. Por exemplo, o Códice Vaticano discorda do texto sinaítico no mínimo 3.036 vezes ali nos 4 evangelhos, tá? Ontem no caso, eu estava fazendo uma pesquisa em relação ao texto majoritário, né, para ver se alguma leitura antiga atestava ele, e encontrei várias leituras antigas que atestam o texto majoritário. Bem, fala-se que o texto majoritário ele tem uma qualidade inferior por ele ser de uma data posterior. Exemplo, ali o século 8 para cá, você já encontra o texto majoritário, data-se do século 8 para cá. Então, esse texto do século 8, dizem-se que ele é o pior texto do Novo Testamento. Eu já encontrei alguns falando isso, inclusive o Norman Geisler, que é um teólogo renomado, tem vários livros. Ele argumenta isso, ele fala isso, que o texto bizantino é um texto ruim, de qualidade inferior. Ora, se o texto bizantino é de qualidade inferior porque é mais novo, vamos ter diversos problemas com o mais antigo. Por exemplo, dessas 3.036 vezes que o Códice Vaticano discorda do Códice Sinaítico só nos evangelhos, quem está certo? Pensa comigo. Vamos dizer que um tem 2.000 erros, o outro tem 1.000. 1.000 erros é bom? Porque os dois não podem estar certos, completos. Não existe duas verdades, só existe uma. O autógrafo, o texto original que saiu da mão do apóstolo, ele não foi escrito, ele não fez duas versões. Ele fez uma versão, daqui a pouco ele fez outra, não. É uma só. Ele escreveu só uma vez. E por que tem as contradições entre si? Bem, aqui no texto de João, capítulo de número 7, versículo 8, no Códice Sinaítico, você atesta a leitura o seguinte: Ego emi anabainu. Eu não subo. Cristo estava falando que não iria subir para a festa. No versículo 10, Cristo está na festa. Olha aí um problema. Isso é atestado no Códice Sinaítico, que chama de um dos melhores textos do Novo Testamento. Imagina se fosse o pior. Bem, então você tem aí o Códice Vaticano que ele atesta essa leitura, tá? Mas tem ao contrário. O Códice Vaticano ele não atesta essa leitura. Ele diz ego uto anabaino, que é eu ainda não subo. Ora, o Códice Vaticano atesta essa leitura do texto majoritário desse texto aqui. Então, peraí, um texto do século IV, que é o Códice Vaticano, concordando com a leitura do século VIII. Isso indica que não é por causa da antiguidade que um texto ele deixa de ser bom ou deixa de ser ruim. Então você tem aqui a leitura, não só essa, mas diversas leituras do Códice Vaticano concordando com o texto Vaticano, ou com o texto majoritário. E eu vou citar outra leitura aqui. Então, bem, o Códice Vaticano ele diz que Cristo não iria à festa, ou o Códice Sinaítico. O Códice Vaticano, Cristo diz que não iria ainda ou naquele momento à festa. Isso indica que ele poderia ir depois, logo, não existe a contradição ali. Mas se você for adotar o texto sinaítico, ele adota uma contradição. Mas o Vaticano não. Então você tem uma discordância. A pergunta é, quem está correto? Qual texto você aceitaria? Já que os dois são do mesmo século, da mesma família, alexandrina e tal. Então, qual texto você iria aceitar? Bem, o papiro 66, que é do século III, ele atesta também a leitura do Vaticano e do texto majoritário. Não só ele, como também o papiro 75 atesta a leitura
do texto majoritário, dizendo o autor: ainda não vou a esta festa. Ainda não. Enquanto o Vaticano ele fica sozinho ali no século IV. Então alguém errou. Será que quem está errado? O papiro 76, aí você tem o papiro 76 e 75 do século III, o Códice Vaticano contra o Códice Sinaítico. Quem está correto? Que texto o majoritário atesta? O majoritário atesta a leitura do papiro 76, que é do século III, 75 e o Códice Vaticano. Isso indica que tem leituras que tem muito antiga que é atestada no texto majoritário. Então aqui você tem uma discordância entre o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. E no próximo versículo, no versículo 9, você tem discordância novamente. Agora você tem duas discordâncias. Do texto Vaticano contra o Sinaítico e do papiro 66 contra o papiro 75. Qual está correto agora? Vamos ver? Aqui no João capítulo 7, versículo 9, ele fala assim, ó: estas coisas, tendo dito ele, permaneceu na Galileia. A expressão tendo dito ele, essa expressão ele aqui, esse versículo aqui ele atesta, e quando Cristo falou o que está no versículo 8, então estas coisas, o do versículo 8, tendo dito ele, permaneceu na Galileia. Então Cristo falou aquelas coisas e permaneceu na Galileia. Então, isso é atestado no Códice Sinaítico e no papiro 66. Então, o papiro 66 atesta essa leitura. Mas, indo ao contrário do Códice Sinaítico e do papiro 66, você tem o Códice Vaticano e o papiro 75, indo contra o papiro 66 e o Códice Sinaítico, e concordando com a leitura do texto majoritário. Então, aqui no texto majoritário, que eu vou ler aqui agora, de João, capítulo 7, versículo 9, ele falou o seguinte: tendo dito essas coisas a eles, permaneceu na Galileia. Aqui já não traz a expressão autós, que é a leitura que eu li antes. Ele traz a expressão autóis, disse a eles. Ou seja, a leitura do versículo 9, conforme o Códice Vaticano e o papiro 75, o papiro 75 data-se do século III e o Códice Vaticano do século IV. Então você tem aqui essas coisas, ou tendo dito essas coisas a eles, permaneceu na Galileia. Ou seja, esse texto já diz que Cristo disse essas coisas a eles, né? a quem eles estavam falando ali. Então, aqui você tem duas leituras diferentes. Esse texto, ele reza da seguinte maneira: essas coisas, tendo dito ele, permaneceu na Galileia. Esse aqui já fala: essas coisas, tendo dito a eles, permaneceu na Galileia. Então, qual texto você adotaria agora? Ora, é por isso que eu falo, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, eles estão sempre em divergências entre si. Então você tem, no versículo 8, você tem Códice Vaticano contra o Códice Sinaítico. No versículo 9, você tem novamente o Códice Vaticano contra o Códice Sinaítico e o papiro 75 contra o papiro 66. E no versículo 8, você tem o papiro 66, 75, Códice Vaticano, o texto majoritário contra o texto, o Códice Sinaíticos, né? Isso prova de que o texto, sendo mais antigo, não quer dizer que ele é melhor. Um exemplo disso é o quê? O versículo 8, o Códice Sinaítico, que é do quarto século. Vamos pegar aqui o Códice Sinaítico contra o texto majoritário. Tá. Então você tem o Códice Sinaítico, né, que é mais baseado nesse aqui também, ele atesta muito. Então você tem esse códice que fala: eu não vou a essa festa. Esse fala: ainda não vou. Então esse é do século 8, esse é do século 4. Exemplo. Então, qual está correto? Se for olhar só os dois, esse está correto. Mas esse aqui corrigiu, né? Porque ele é um texto posterior, ele foi corrigido.
Mas espera aí. Então, por que o Códice Vaticano atesta essa leitura aqui do século VIII? Porque essa leitura do século VIII não concordou com o Códice Sinaítico, já que ele é um texto inferior. Antiguidade não prova nada. Além do mais, se você fosse pegar o papiro 66 e 75, iria contra isso aqui, são do século III. Se for pela antiguidade, o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, ele iria estar, né, bem inferior ao texto majoritário. É por isso que eu digo, o texto mais antigo não prova absolutamente nada. Dizer que é melhor, porque um texto veio depois, então é pior, nada disso. Tanto que se você pegar um dos maiores exemplos que você pode ver e ter, sabe o que é? Faça uma análise dos minúsculos gregos. Os minúsculos gregos, eles datam do século 9 a 15. Mas espera aí. Os minúsculos, eles atestam leituras do século IV. Por exemplo, o minúsculo 1241. Ele é do século XII. Ele atesta a leitura do Códice Vaticano e do Códice Sinaítico em Marcos 1:2. Quando fala assim, conforme está escrito em Isaías o profeta, ou num profeta é Isaías. Então a expressão Isaías ali é atestado no minúsculo do século XII, que é atestado no Códice Vaticano e Sinaítico do século IV. Então veja, uma leitura do século IV está presente no século XII. Então quer dizer que esse minúsculo, que é do século XII, ele foi copiado de algum texto muito antigo, da qual não sabemos. Porque o texto majoritário também não pode ser uma leitura muito antiga, inclusive do século IV, III, até II, ou até mesmo vindo do texto original do autógrafo, né, que começaram as cópias de cópia. Então foram fazendo cópia, e claro que ia chegar no século 8, 9, 10, 11, 12. Então tem leituras muito tardias que atestam a leitura muito antiga. Isso não quer dizer que uma leitura mais tardia é pior, entende? Então, esse vídeo eu queria muito trazer hoje, entre o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico contra si, em 2 versículos do próprio capítulo. O versículo 8, eles vão um contra o outro. O versículo 9 de novo. E até os papiros divergem entre si do século 3. Isso prova que no século de Orígenes, ele tem até um escrito falando que no seu tempo, pessoas estavam omitindo palavras, acrescentando palavras do texto bíblico para servir-se a si próprio. Ou seja, tem uma coisa que eu não concordei. Tem aquele texto ali, ele está afetando alguma coisa minha, eu vou arrancar ele. Então eu tiro e coloco outra coisa, eu omito e pronto, deixo só o que me agrada. Orígenes atesta isso. E já estava lá no século II, já tinha variantes textuais no século 3, 2, 3, 4. Então, quem me garante que o texto Vaticano e Sinaíticos eles são os melhores? Isso não prova nada. Naquele século já tinha tanta variante que, nossa, é muita coisa. Então, você vê muitas vezes o Códice Vaticano atestando leitura do texto majoritário que discorda do texto sinaítico. Então você tem um rolo, né, de discordância entre si. Então o texto majoritário, como ele tem uma documentação maior, tá, eu adoto mais esse texto porque ele tem mais manuscritos, mais documentos e tal, não desprezando o texto mais antigo, né, mas tendo o texto mais antigo como uma testemunha de que já no século IV as evidências dos textos bíblicos eles já estavam, né, sendo falados, já estavam tendo cópias e etc. Então, uma leitura mais antiga não quer dizer que ela é melhor, tanto que uma leitura mais nova está indo contra uma leitura antiga, da qual um texto do próprio século desse aqui vai contra ele e é a favor desse. Então, isso não poderia acontecer em outros textos. Sabemos que muitos manuscritos se perderam ao longo da história e muitos ainda vão ser achados. Por exemplo, imagine se alguém achasse um texto do século III concordando plenamente com um texto majoritário. Eu queria ver a cara desses estudiosos
né, que gosta de leitura antiga, porque eles iriam falar assim, caramba, e a gente pensando que o texto majoritário era pior. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like aí, o seu comentário, se você gostou, se não gostou, né? E compartilhe este vídeo, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu WhatsApp vai ficar aqui na descrição e o meu Facebook é Jefferson Nascimento, com a mesma foto daqui do canal do YouTube. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a cada um de vocês.